Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Agir com a totalidade do coração. Isso significa ter coragem. Mas será que a pessoa corajosa é aquela que jamais tem medo? Ou coragem tem a ver com equilíbrio? Para conversar conosco sobre estas e outras questões e refletir a respeito da virtude da coragem, tenho a alegria de receber hoje no estúdio o Juraci Amaral, sociólogo e professor da PUC Minas. Mas você pode participar conosco e dar sua opinião pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 99642-8473. Juarez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito prazer estar aqui falando contigo e com o público aí. O prazer é nosso, com muita coragem, para falar da coragem. Eu gostaria de começar perguntando, o que se entende por coragem? Coragem pode ser entendido como uma ação, né, que leva as pessoas a superar os obstáculos que impedem de viver. Então a gente pode considerar que coragem é um tipo de comportamento, né, que pode significar virtude. Né? Quando a gente fala que a coragem está associada à virtude, aí a gente entra no conceito da racionalidade. Né? É um ato, né, voltado para o bem, né, bem da vida, para o bem. Vamos devagarinho. Tem muita coisa envolvida. Bom, primeiramente, coragem. Eu aprendi que o sufixo agem, em português, ele denota abundância. Folha, folhagem. Coração. Coragem, a totalidade do coração. E aí você me diz que é um hábito, tem a ver com comportamento voltado para o bem. Então, ser corajoso é uma questão de escolha ou uma questão de aprendizado para a verdade e o bem? Olha, é uma questão de aprendizagem mais associada a uma escolha quando nós vivemos no mundo moderno, porque aí está associada à razão. Então nós somos corajosos instintivamente, como os animais, mas quando nós vivemos dotados de razão, nós passamos a escolher, né? Movidos pela razão. É um comportamento, uma ação movida pela razão para o bem. Tá. Agora você disse que, e nós também na preparação do programa falamos, virtude da coragem. A palavra virtude vem do latim vir, vire, que significa varão, ou então força. Né? É até uma palavra assim meio machista, digamos. Mas no grego a palavra virtude é areté, que significa a excelência, tirar de nós aquilo que nós temos de melhor. Então, do ponto de vista das ações, é possível tirar de nós a coragem da melhor maneira? Onde que estaria a coragem para evitar a temeridade ou a ousadia? A coragem, nesse sentido, né, que a gente fala, a coragem enquanto virtude, é um ato desprovido, né, de medo, mas ao mesmo tempo consequentemente, né, ele é mediano, ele encontra o equilíbrio, é um ato do equilíbrio. Então, coragem é um indivíduo equilibrado. É uma virtude porque nós buscamos, por meio desse ato, um certo equilíbrio. Eu entendo que... Eu posso dizer assim, a coragem está aqui no meio, é um equilíbrio entre o medo que nos priva da ação e uma ação impensada. Isso. Oh, que bacana. Eu penso, né, a coragem nesse sentido, é a superação do medo. Para isso, precisa, né, ter essa ação, necessariamente, quando ela é virtude, ela é voltada para o bem, mas não necessário, né, quando a gente fala que o animal tem coragem. Agora, por que o ser humano tem tanto medo? Porque cria-se o instinto de viver. O medo nos protege? O medo é uma forma de não colocar obstáculo. Os indivíduos superam o medo para viver. Agora, a coragem... não é a ausência de medo. O indivíduo corajoso é aquele que teme. Quanto mais a coragem como virtude, mais ele teme, respeita e segue dentro de um planejamento, dentro de uma condição humana, nesse sentido. Juraci, você é sociólogo com uma larga experiência de mundo acadêmico, da pesquisa e tudo. Há um autor contemporâneo que fala do medo em 3 categorias. O pavor, o horror e o terror. O terror é aquilo que aparece de forma imprevista e de forma completamente estranha. Por exemplo, um avião jogado num prédio. É completamente imprevisto e estranho. Por que o terror é tão comum no mundo contemporâneo? Nós vivemos num mundo de
agressividade, né, que se propaga, e a falta de confiança, né, nas coisas do mundo, no outro, né? Ou seja, a vida se tornou um aglomerado de variedades de medo, né? E o terror, nós assustamos coletivamente com tudo. Então, eu imagino que o terror hoje é a maior arma, né, para aniquilar a vida. Eu cheguei a ter medo de terrorismo, atos terroristas, por exemplo, durante as Olimpíadas. Passei no Rio de Janeiro, no Galeão, enfim. Nós vivemos alarmados agora, esse terremoto na Itália, as pessoas pensaram que era um ataque terrorista. Então, isso se propaga coletivamente. A questão que eu vejo é que a forma como se propagou o temor, né, o medo, essa coisa que está no mundo contemporâneo, está impedindo as pessoas viverem, né, e tirando a coragem daqueles que ainda, né, tinham uma certa forma de lutar. Né? Agora, só mais um detalhe. Você falou que a coragem é uma virtude no uso da razão para o bem. Ora, se eu retiro o norte do bem, eu não tenho coragem, é verdade? Eu posso ter ousadia, eu posso ter temeridade, atrevimento. Quando a gente fala de coragem, é uma superação do medo, a superação dos limites que a vida às vezes nos impõe. Esse é um ato de coragem. Agora, quando tira tudo isso, não é nem medo, é o vazio, é a falta de um objetivo que eleva o ser à condição humana, né? Então, a gente pode pensar que, nesse sentido, a coragem é inerente ao ser humano. Os animais também, mas coragem enquanto virtude. Agora, por exemplo, numa situação cotidiana, por exemplo, no trânsito, quando alguém nos irrita, nos insulta, o que seria uma atitude corajosa? Parar, ponderar ou também responder com impropérios e palavrões? O corajoso, normalmente, ele não alardeia coragem, né? Ela é silenciosa. Ela é silenciosa, e no trânsito a gente vê, não é coragem, é o medo, a covardia generalizada, que é a ausência, né, de coragem, que toma conta. Então as pessoas agridem, né, mostra valentia, mostra o que a gente chama de ignorância, e isso não é coragem, isso é covardia, né? Ou então a presença do medo que sufoca todos nós, né? Nós vivemos numa sociedade que a produção de medo é constante, se tornou uma moeda, né, a gente fala de opressão, oprime pelo medo, e as pessoas continuam, né, nessa condição. Recentemente eu recebi aqui um jovem estudante de filosofia. E ele me dizia que talvez a característica mais marcante da juventude fosse a coragem. Claro que eu não explorei com ele o tema, porque a gente estava conversando sobre o que é ser jovem, os desafios de ser jovem. Agora, acontece muito no meio da juventude em que ele acha que ter coragem, por exemplo, é experimentar a droga, ter coragem é passar uma noite acordada e amanhecer no Mercado Central, sábado, domingo de manhã, e beber a última, as caideiras. Isso é coragem? Intemperância, né? A pessoa desequilibrada. A coragem é de gente equilibrada, é de gente que tem a virtude, né, do equilíbrio, que procura, né, tem virtude, tem equilíbrio e tem condição de pensar para agir de forma racional, de forma adequada, ou seja, sem expor, né, os extremos. A coragem é um ato equilibrado. Então, nesse sentido, coragem nem é uma posse, ela é uma busca permanente. É uma, né? busca permanente. É uma qualidade que todos nós temos, uma qualidade de personalidade, talvez, mas o caráter da sociedade moderna que impõe é o que a gente chama de estupidez como coragem. Não se confunde. Estupidez é uma coisa, coragem é outra. Bom, eu tenho aqui a participação da Valmeluce Cavalcante, de João Pessoa. Coragem, nós somos um misto de emoções. Valmeluce, fraterno abraço. A Rogéria Correia, a fé é a busca em Deus, é a melhor escolha para os momentos de desespero, de falta de coragem. Na palavra de Deus, busco e descubro que o louvor faz bem e lava a alma. É assim mesmo, Juraci, a palavra de Deus me anima, me sustenta, me dá coragem. É uma âncora, né, que leva as pessoas a fazer uma introspecção e buscar o equilíbrio, porque o indivíduo equilibrado, ele tem sempre uma condição de acreditar em algo que o protege. No caso aí das religiões, de uma maneira geral,
ela traz é como se fosse um manto, né, que cobre o sujeito na hora de mais aflita. Somente em Deus a minha alma tem refúgio. Um pouco, né? Bem interessante. Bom, Rogério, obrigado pela participação, fraterno abraço. O Leonan Rocha cita Raul Seixas. Raulzito cantou: coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz, coragem. Eu sei que você pode mais. É assim mesmo, Juraci? Desde que esse poder mais seja compatível com o objetivo de cada um. Você ter coragem para enfrentar uma fera que talvez me aniquila da primeira, aí não é coragem, aí é um tipo de atrevimento, ação impensada, né? E estupidez. A gente não pode confundir coragem com estupidez. Nesse sentido, a coragem traz em seu bojo uma dose de sabedoria, Sabedoria. Né? A coragem é... Bom, falar nisso, tem aqui a participação do Alexandre Gonçalves. Ele diz assim, ó: hoje em dia, muitos atos ditos de coragem não passam de atos temerários. Não podemos desconsiderar que a coragem deve levar em conta a prudência, frônese, sabedoria prática. Em todo caso, é preciso deliberar bem. Ou seja, ter coragem já significa colocar-se nas pegadas da sabedoria. Ter o juízo suficiente, ou seja, o indivíduo corajoso é aquele que faz introspecção, tem o limite, conhece a si mesmo para poder agir. O indivíduo covarde é esse que age com estupidez, considerado inclusive valente, mas isso não é coragem. Coragem como virtude é um comportamento que leva em consideração o equilíbrio. O equilíbrio em todo sentido, no sentido emocional, no sentido de conhecer a si mesmo. Né? Então, para o nosso equilíbrio, vamos para o intervalo. Ok. Bom, eu queria agradecer ao Leonan Rocha e ao Alexandre Gonçalves. No dia a dia, você tem mais coragem ou vive aí oprimido pelo medo? Nós vamos conversar mais sobre a virtude da coragem. Daqui a pouquinho, voltamos em instantes.